Entendeu? Pode herdar de um outro casamento. Então, de várias formas. Deixa eu te falar, né? Não dá pra falar. Você ter um filho que você adotou e você optou por ter, porque sim, se nasce um filho com uma parede cerebral dessa, tal, já é um drama pra família. Na hora que ele viu agora a o cara, menina... eles adotam 3. Mas é que na hora que ela viu, que ela pegou e que aí alguma assistente social falou assim, ela não sente nada, e que naquele momento de compaixão e de amor, ela cantou uma musiquinha e ela sentiu o que a criança sentiu, estava nascendo a filha dela. Agora a coisa mais marcante que ele fala, e é isso que é muito difícil tentar explicar, é que eles são nossos filhos. Aquele momento mágico desse encontro é o momento do nascimento. Acontece. É meu filho. Eu fico muito brava. Tem uma coisa que me tira do sério. Essa semana mesmo eu briguei também com um site. A Astrid Fontinelli passeia com seu filho adotivo no shopping. Ele é meu filho. Ele não é meu filho adotivo. Mas aí eu brigo. Né? Olha, olha, parabéns. Bom, muitos pais adotivos têm dificuldade para abordar o assunto com os filhos, diferentemente do que faz a Astrid. Conforme eles vão crescendo, o problema vai se agravando. Vamos ver como é que eles agem. Pais que adotam crianças pequenas têm uma preocupação comum. Como explicar a adoção para os filhos? Muitos querem descobrir o grande momento de fazer essa revelação, o que é um grande erro. É importante que os pais falem desde sempre. Esse assunto precisa ser tratado com frequência e com naturalidade pelos pais. Conforme a criança cresce e começa a entender o que acontece ao redor, surge a curiosidade sobre sua própria história. Isso vale inclusive para questões sobre sua família biológica. É natural de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, querer saber sobre a própria origem. Atualmente, a Vara da Infância permite que as crianças, no momento de completar 18 anos, conheçam, vejam o seu processo. Então é importante que os pais falem a verdade sempre e contem a história da criança conforme a capacidade de entendimento dela. Mais que contar a verdadeira história do seu filho, você pode registrá-la do mesmo jeito que pais biológicos fazem. O dia do primeiro encontro que tiveram, a chegada em casa, o momento de conhecer os avós, tudo deve ser celebrado. Aliás, seus familiares e amigos podem ajudar muito nesse processo. E você pode e deve orientá-los. No momento que um casal ou a pessoa que decide adotar é habilitada para adoção, ela deve comunicar às pessoas próximas, os familiares, os amigos, todas as pessoas que farão parte da vida da criança. A criança é incorporada à família, ela passa a fazer parte daquela família. É importante dizer que a participação das outras pessoas tem um limite. Afinal, pesquisas indicam que crianças que descobrem a adoção através de terceiros têm vergonha de terem sido adotadas e se sentem traídas pelos próprios pais. É como se você descobrisse que a sua mãe, que é a pessoa mais importante do mundo para você, mentiu para você a vida inteira, ou ocultou algo de você a vida inteira, algo importante, algo da sua história. Por isso que a recomendação é sempre a transparência. Quando a criança sabe sobre as origens dela, sobre como ela chegou nessa família, isso é incorporado à história dela, à identidade dela. Adotar é mesmo diferente de conceber. E encarar essa realidade de frente é fundamental. Você vê, Astrid, como tem gente ainda que não consegue lidar com esse assunto. Na hora que você chamou o VT, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, a gente está no século XXI, não é possível que ainda escondam. Que eu acho que a adoção é carregada ainda de estigmas, de preconceito, por essas histórias dos antepassados, né? Que pelo que eu vi ainda acontece, de não contar, de esconder, né, e ficar sempre aquela coisa, né, dúbia na vida do ser humano sem descobrir a sua história mais velho, já pai de família. Isso era muito comum, e acho que por isso é tão estigmatizado. Aliás, pelo outro lado da história, que é muito interessante também, que eu quero muito entender, é falar com alguém que foi adotada por uma família, e trazer para essa conversa ela, que foi adotada aos 2 meses de vida, por uma família do Piauí. Ela é uma grande atriz, é uma linda mulher e vai nos contar o que é você ser adotada. Você nos contou muito bem o que é adotar. Agora vamos ver esse outro lado da história. Antônia Fontinelli.
tocou. Aliás, Ele não se tocou de uma quantas coisa. Fonteneles nós vamos ter juntas aqui hoje? Prima, meu filho. Quem sabe Não, hoje não é a gente prima. desvende um pouco mais esse novelo. Porque pode ser, a gente não sabe. Fonteneles estão ligados à adoção de alguma forma, então? Do Piauí, mesma cidade. Tem algumas cabras pra gente lá, que pegam os bodes de heranças. Mas por que você tem a ver com o Piauí? Você não tem nada a ver com o Piauí? Meu pai, o Fontenelle, é do meu pai, que é do Piauí, só que eu não tenho muita ligação com os Fontenelles piauienses, porque minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 6 meses. E então foi realmente desligou geral. Então, pode ser, ela já perguntou pra mãe dela. A gente brinca que a gente é prima. Minha mãe fala que é tudo a mesma raça, Você está falando agora da sua mãe adotiva? Não, Fontenelle é adotiva. É o nome do adotivo. Tá. É. O teu nome original qual é? Eu seria Irene Veras Santana. Irene? Esse era o seu nome? Irene Veras Santana. Veras E da onde Santana. era essa família? Minha mãe cearense, que foi para a construção de Brasília e teve 13 filhos, eu sou a 13ª, e aí não pôde criar, e eu fui parar nas mãos desse casal abençoado no sertão do Piauí. Sertão do Piauí. Mas onde que eles pegaram 2 meses você? de idade. Tem um tio biológico que morava lá em Parnaíba, que é o litoral do Piauí, e conhecia os meus pais adotivos, sabia que minha mãe não podia ter filhos. Ela falou: Luzia, minha irmã está querendo doar uma menina. E aí, vamos lá conhecer, né? E minha mãe, Adelaide, minha mãe biológica, estava lá no Piauí e tinha levado a reca de curumim, né? E eu era a menorzinha com 2 meses e tal. E aí minha mãe foi com minha avó para conhecer e tal, porque não tinha esse trâmite todo, né, nessa época. E com essas pessoas do Nordeste, eles adotavam entre eles e ninguém depois ia reclamar a adoção. E aí minha mãe chegou, e é muito engraçado que minha avó me contava isso antes de falecer, e minha mãe falava: não era nada disso, mamãe. Ela era assim. Você foi lá e falou: Adelaide, você não pode me dar essa, não? Que era a irmã que tinha 2 anos, né? Que já estava bonitinha. Eu com 2 meses, cara de joelho, né, minha gente? Aí minha mãe falou: não quero não, não quero essa aí não, Adelaide. Não, essa eu já me apeguei, eu só dou essa aqui. E eu conheci minha mãe biológica, eu tinha 15 anos, e ela foi lá no Piauí me conhecer. Então ficava minha mãe adotiva aqui, trêmula, tensa, porque a minha mãe biológica estava aqui, e minha mãe ficava assim: ai, tão bonita. Não é, Dedé? Falava pro meu irmão, que é o único irmão que eu tenho em contato. Não é tão linda ela, Dedé? Ah, minha filha, você me perdoa. E a outra tensa aqui, tipo, meu Deus, e agora? Mas eu não sentia absolutamente nada. Quando eu soube, porque minha tia me contou, eu tinha 10 anos de idade, me levou assim para debaixo de um pé de cajá. Vamos comer cajá? Vamos. Eu falei: achei aquele estranho, vou comer cajá. Ela falou: olha, quis te contar uma coisa, sabe que você é filha adotiva, né, e tal. Isso quando você tinha? 10 anos. Sua mãe nunca pôde ter filhos e tal, mas morre de medo que você saiba. Eu falei: legal. E eu trabalhei aquilo tão bem na minha cabeça que eu não me sentia assim rejeitada, eu me sentia escolhida. Eu preferi olhar a vida por esse ângulo. Eu me sentia escolhida. Ela foi lá e me buscou, e me criou e me encheu de amor. Minha história de vida é lindíssima, eu me orgulho dela, eu conto, eu faço. Uma vez eu dei uma entrevista para a revista L lá atrás, ainda fazia só teatro e tal, e uma amiga minha, que é editora de moda da Vogue, me ligou e falou: você para de ser mentirosa, que a senhora nunca andou em cima de um jegue. E pensando bem, a história não é fácil. Não. Né? Estaria lá nas periferias de Brasília, né? Mas foi do sertão do Piauí. Me jogaram para mais longe ainda. Até parece que ela foi adotada por um casal que mora em Los Angeles, em Hollywood, e botou ela no cinema, né? Não, ela foi para outro extremo. Mais longe ainda, mais longe da civilização, mais distante de tudo, exatamente. Então essa coisa do meu pai, ouvir Gonzagão no fim do dia e eu ficar olhando para aquele rádio de pilha e falar: meu Deus, como é que esse som sai daí de dentro e tal. E aí eu falei: eu quero fazer isso. Eu convenci os meus pais, já o poder de persuasão já desde cedo, né? Convenci os meus pais a saírem do meio do mato para ir para a cidade. Aí fui, fiz o ginásio, não sei o quê, fiz ensino médio e vi, aí eu falei, aí descobri a televisão, porque lá no meio do mato não tinha luz elétrica e tal. Aí eu vi uma cena de Vereda Tropical, primeira vez que eu vi televisão, Maria Zilda e o Mário Gomes. Maria Zilda lindíssima. Eu falei: eu quero fazer esse negócio. Mário Gomes mais ainda. Eu falei: eu quero fazer esse negócio. Como é que faz esse negócio? Ela disse: como é que faz isso? Ela ouve o rádio e ela falou: eu quero fazer esse negócio. Ela viu: eu quero fazer esse negócio. Quantos negócios você quer fazer, não? E conseguiu. Hoje eu tô querendo fazer tantos negócios. E aí falei: como é que faz pra fazer esse negócio? Aí já tô indo para um outro assunto, fugindo da adoção. Mas aí foi, e minha mãe, eu lembro que meu pai falou pra mim. Minha mãe chorava, se descabelava, até hoje toma
Lexotan, Rivotril, todos os remédios, porque eu filha única e adotiva, né? E depois eles adotaram o menino quando eu tinha 11 anos, que acho que minha mãe começou a perceber assim, vou ficar só mesmo e tal. E meu pai falou, vá, se passar fome, volte. É lindo isso, porque a única preocupação do nordestino é essa, né? Passar fome, não pode, é inadmissível. Passar fome pode enfrentar o que você quiser. Passar fome e sede, não passe. Entendeu? Não passe que eu estou aqui para te garantir. Exatamente. E hoje, vivendo um momento muito louco, os meus pais ligam e perguntam isso. Você está bem? Você tá com dinheiro? Está se alimentando direitinho? Está na tua casa, né? Está morando bem. Tá? Eles só querem saber disso. Só isso, que bacana. Então é tão puro, é tão lindo. Eu levei o Marcos no sertão e ele saiu de lá chorando. E ele falava para quem quisesse ouvir que, assim, de todos os lugares do mundo onde ele passou, foi o lugar mais rico que ele conheceu. De gente de verdade, de pessoas sinceras, né? Então, é de lá que eu venho, entendeu, Júlio? Então, assim, meu muro é de arrimo. E foram essas pessoas que me ensinaram a construir, que me deram força para construir esse muro de arrimo. Porque, de repente, aqui em São Paulo, Rio, vivendo numa facilidade financeiramente falando, eu não daria valor a nada disso. E é outras coisas da vida que são muito mais importantes. O que eu acho bacana é que você não perdeu esse valor. Apesar de ter conquistado todas as outras coisas. Não. Eu tenho palmas. Bom, nós fomos até um abrigo para entender por que algumas crianças, mesmo depois de muitos anos, não foram adotadas. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. O trabalho da Cavedite é amenizar um pouco a vida dessas crianças, né? Aqui é um trabalho como se fosse uma casa, né? De médico, escola, né? Essa é a nossa preocupação. A partir do momento que chega, a gente vai cuidar primeiro da criança, né? Da questão da saúde, encaminhar, né? Fazer todo esse acolhimento, né? Após isso, nós vamos atrás da sua família, né? Dar suporte para essa família, que essa criança possa retornar para a sua família de origem. E não havendo a possibilidade desse retorno familiar, vai para a destituição do Parto-Poder, né? E aí essa criança é encaminhada para adoção. Das 20 crianças que nós temos no acolhimento hoje dessa unidade, aproximadamente entre 13 e 15 estão em processo de adoção, de destituição para adoção. Tenho 10 anos, essas minhas duas irmãs têm 5 anos. Eu vim pra cá porque a minha mãe, ela não teve condições de me criar. Aí eu comecei a morar na rua. Minha mãe, ela tinha um problema dentro dela mesmo, é o uso de droga, e ela não tem condições. Minha avó, ela também me devolveu que não tinha condições. Eu dava muito trabalho pro meu pai, ele bateu na minha mãe, ele arrumou uma mulher que eu sempre, que é minha madrasta, casada com ela até hoje. Ela falou, você tem que escolher entre eu ou a filha. Ele escolheu entre ela. Geralmente esses adolescentes, a gente já sabe mais ou menos o desfecho no sentido de que não vai ser uma adoção. Esses adolescentes têm uma escolaridade ou estão encaminhando nos estudos. Nós procuramos cursos profissionalizantes. Quando eu sair daqui, eu vou trabalhar, vou ser alguém da vida. E vou mostrar pra ele que eu posso morar sozinha ou não morar com ele. E eu já sofri demais com meu pai. Eu não tenho muita vontade de voltar pra minha mãe, porque minha mãe, ela me deixou muito, sabe, na rua, assim, me cortou bem. Filho é pra se fazer e cuidar, né? E criança é pra jogar e abrir por causa de mulher. As alegrias é quando uma criança volta para a família, quando a gente consegue fazer um trabalho com uma família e essa criança volta para essa família. E as tristezas é quando uma é adotada ou volta para a família, as outras que ficam, a dificuldade de lidar com essas crianças, os sentimentos delas que ficam muito abalados. A gente aqui recebe carinho, mas não só para nós, para os outros também. E quando a gente vai para uma família, a gente vai receber carinho só pra gente. Eu gostava de meu irmão muito, e nós sempre era juntos, assim. Eu ia ser adotado
que eu pedi pro meu pai adotar ele também, mas eles falaram que não deram e minha irmã tinha que ficar separada de mim. Eu gostaria de ser adotado com as minhas 2 irmãs. Se quisesse levar um da gente, a gente não ia. Uma família legal é ter pai, mãe, avô, avó, tio e a minha irmã. Não dá nem pra falar, né? Não dá nem pra falar. É muito difícil. Nossa, mãe, que tristeza, meu Deus. Isso são uma pontinha de um iceberg. Quantas? Você estava falando Eu tô me quantas? sentindo culpada porque a história do Gabriel é tão bonitinha, né? Porque um bebê passa por muito menos do que essas crianças passam. E é muito duro. São muitas crianças. Às vezes Se a gente for adotado, a gente vai ter carinho só pra nós e não dividido com os outros. Eu quero ir com minhas irmãs, já o sentimento familiar que eles têm. Você viu o que se precisa? Sozinho, é carinho, amor. Acabou. Essa menina vai ser uma grande mulher, viu? Ela está determinada. Só que ela não quer provar para ela, quer provar para o pai. Tomara que no decorrer da vida ela queira provar para ela. Colocar uma criança mais velha dessa, inclusive com os irmãos juntos. Ou seja, famílias são dilaceradas, são separadas, porque os estrangeiros, poucas pessoas vão os estrangeiros levar. fazem, né? Eu vi alguns casos de estrangeiros lá também na Bahia fazendo. Não, sem dúvida. Bom, nós vamos chamar agora a doutora Maria de Fátima, nós vamos falar com ela aqui pelo nosso telão. Ela é juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e faz parte do CEJAI, uma comissão que lida com a adoção internacional. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Qual é o processo, assim, resumidamente, processo de adoção hoje no Brasil? A gente ouve falar de muitas histórias de burocracia excessiva. Assim, brevemente, se a senhora puder, se você puder nos explicar. Tá bom, por favor? Pois não. Na verdade, é assim, o importante seria que o processo fosse um processo rápido. Só que ele tem que ser um processo escalonado. Porque quando a criança, por algum motivo, precisa sair da família e precisa ser encaminhado para uma instituição de acolhimento, começa um processo, ou às vezes pela morte, ou às vezes por maus tratos, inúmeras situações, ou por falta de condições mesmo da família. O que acontece? Começa um processo que pode culminar ou não na destituição do poder familiar. Agora, existe um tempo. O que a previsão da lei é que tente-se sempre que ele fique com a família natural. Se não for possível ficar com a família natural, que fique com a família extensa, que são os tios, os avós, o irmão, se for mais velho, se tiver possibilidade. Alguém que tenha, sempre privilegiando o vínculo do afeto, porque entende-se que é um caminho mais fácil. Qualquer criança que está no abrigo pode ser adotada? Depende, se for destituído, já estiver destituída do poder familiar. Às vezes, a criança está no abrigo, na instituição de acolhimento, por um problema momentâneo que a família está passando. E não ocorrerá a destituição do poder familiar. Depois da destituição... O que caracteriza essa destituição do poder familiar? O que leva a destituição? O que leva? Por exemplo, maus tratos, abandono. São várias as situações. E se for confirmado, aí sim vai ser destituído. Enquanto isso, a criança vai crescendo e vai saindo daquele target ou daquele alvo. Essa é a dificuldade. Aí é que mora o perigo. Essa é exatamente a dificuldade. Esse é o perigo, exatamente como a Astrid falou. Esse é o perigo. É o perigo e o juiz tem que ser muito sensível para poder fazer o que está previsto na lei, mas sem demorar demais. Tem que ter um processo. Muitas vezes as pessoas reclamam, porque demora muito, porque tem um processo exatamente para isso, para evitar. Por que não pode ser direto? A pessoa não pode chegar e falar, eu quero que essa pessoa fique com o meu filho, porque é preciso coibir o tráfico de crianças, a venda de crianças. Então é preciso ter uma legislação que pegue em geral, ou seja, que pegue a situação para coibir. Isso é muito importante. Muito bem. Muito obrigado, doutor Maria de Fátima, por seu esclarecimento. Foi muito importante para nós. Obrigado pela sua participação. Bom, também está conosco o presidente de uma ONG que ajuda pessoas que foram adotadas a encontrar seus familiares biológicos. E nós estamos aqui, então, com Ricardo Fischer. Tudo bom? Boa noite, obrigado pela sua presença. Você é presidente da ONG Filhos Adotivos do Brasil, é isso? Isso. E você também é um filho adotivo? Sou um filho adotivo. Procurei minha família biológica por 24 anos. Encontrei minha mãe com toda a dificuldade que a gente sabe que tem, é uma barreira. Passei momentos difíceis com meus pais adotivos por ciúmes,
pô, nós te ganhamos, te demos tudo, tu vai buscar uma família. E eu sempre tentando explicar para eles que eu não estava à busca de uma família, mas que sim de uma origem, de quem fui eu, quem sou eu. E aí reencontrei, hoje eu tenho uma mãe biológica que é minha amiga, uma mãe adotiva que é minha mãe do coração, que é nasci do coração. Então eu criei o projeto Filhos Adotivos do Brasil, que é um site que se chama Filhos Adotivos do Brasil. As pessoas entram e pedem ajuda. Eu ajudo hoje filhos adotivos e pais adotivos que me procuram apavorados. Meu filho quer descobrir a mãe biológica, os pais. Então hoje a gente está fazendo um trabalho com pais adotivos. E hoje se tornou um site aí mundial. Uma curiosidade, esse resgate da origem que as pessoas, essa curiosidade que eles têm, começa mais ou menos com que idade? Eu acho que a curiosidade começa na adolescência, assim, até para saber do seu físico, né, por que ele saiu, com quem que ele saiu parecido, e aí começam as perguntas mais, né, e eu sempre digo para os pais adotivos, respondam, sejam claros, porque jamais tu vai perder o filho do coração. Não se perde um filho. Muito pelo contrário. A mãe que ajuda o seu filho a encontrar a sua origem, o pai, com certeza ele vai ter muito mais ele no seu lado do que não dando essa informação, né? Parabéns pelo teu trabalho, obrigado pela tua presença aqui. Tem dias, olha, tem programas onde eu não tenho vontade de fazer a pergunta mais, porque a pergunta mais, ela está desassociada muitas vezes do tema que nós estamos tratando. Mas nós vamos fazer esta tal das perguntas mais para vocês duas, logo depois do nosso intervalo comercial, rapidinho. No Got Talent Brasil, você também é jurado. Envie um SMS com a palavra GTB para 77011 para votar no cantor Diego Carneiro. Ou envie GTB para 77012 para votar na dupla circense John e Joy. Vote também pelo nosso portal de voz ou no site r7.com/Talent. Conheça o classificado nesta terça, logo após Dona Xepa, no Got Talent Brasil. A Sepsia Ducha é um tratamento de uso diário que controla a oleosidade e desobstrui os poros. Deixe atuar por 30 segundos para obter a tripla ação do Antiacnil 3 formulado para atacar cravos e espinhas nas costas, peito e ombro. A Sepsia sabe. E agora o teste final. Que entre a ex-namorada do Pedrão. Peraí, ex-namorada do Pedrão é SLT? Ex-namorado de brother não dá. Ex-namorado de brother. Dá sim, Pedrão. Foi mal, Pedrão. A gente não é tão brother assim. A gente só se conhece aqui há pouco tempo, 15 anos. Vai dar sim. Vem aqui, vem. Esse é um amigo 100%. Merece uma teipada. A cerveja 100% para os amigos 100%. Beba com moderação. As cicatrizes são células da pele que crescem em desordem em uma ferida. Há dois tipos: hipertróficas que se juntam e queloides que crescem por cima da lesão. Cicatricure Gel diminui qualquer tipo de cicatriz. Seu ativo dermatológico acomoda célula por célula em seu lugar. Cicatricure diminui cicatrizes de cirurgias, queimaduras, acne e estrias. Resultados cientificamente comprovados em 2 meses. Cicatricure Gel. Se usa com constância, se nota. A cozinha é a minha profissão. Esse aqui é um dos projetos que eu tenho, que é o restaurante do chefe. Eu tenho um bistrô, que é um outro tipo de trabalho. E também tenho o gourmet, que é uma cozinha mais elaborada. Faço muito eventos. Fiz agora um almoço para Dilma Rousseff. Fiz para ministro, deputado, vereadores. Essa é a minha vida. Sou o Cristiano Paiva, tenho 33 anos, sou empresário e chefe de cozinha. Eu sou a Universal. Essa é a maquiagem Asepsia. Seu uso diário diminui cravos e espinhas. É a única que contém um exclusivo Antiacnil 3 que atua eliminando a oleosidade. E se dorme maquiado, seus ativos também atuam durante toda a noite. Escute o especialista. Asepsia sabe. Roberto Justus Mais. Oferecimento Itaipava, a cerveja 100%. Pai, a mãe vai voltar pra casa? Não, filha. Agora somos só nós dois. Ela foi levada por um... Por um monstro, papai? É. E tinha um carro, filha. Eu tentei
tentei escapar, mas foi tudo muito rápido. Imprudência não é acidente, é crime. Contra a vida de quem foi, contra a vida de quem fica. São Tomás, leve como água, São Tomás, o sabor do Rio de Janeiro. São Tomás, o sabor desse verão, levemente gaseificado e com limão. São Tomás, sabor do Rio, levemente gaseificado e com limão. Leve como água, leve São Tomás. Oi. Dá licença, o que você está procurando? Um shampoo que elimine a caspa. Mas esse simples shampoo de beleza não elimina a caspa. Ele só hidrata o couro cabeludo. Se você quer algo que elimine mesmo a caspa, vai até a farmácia e pede Medicasp. Você é especialista? Sou. Medicasp é o novo produto que ajuda a eliminar a caspa. Seu ativo alivia a coceira, a ardência e melhora a aparência do seu cabelo. Sem o caspa, voa à farmácia e peça Medicasp. Chegou a sua vez de ter um SUV. Novo Lifan X60. O único SUV do Brasil que vem com tudo. E por isso, novo Lifan X60. O único que vem com tudo. E por isso, imagina a gente lá no jogo, hein? Imagina a gente lá com os espanholas. Olá, que tal? Imagina se você digita o código de barras da Brahma no site, guarda o cupom fiscal e vai pra final da Copa das Confederações. Imagina dali, ó. Brahma, imagina a festa. Beba com moderação. Olá, amigos do Rio de Janeiro. Logo depois do programa da tarde, nós temos um encontro marcado no nosso Cidade Alerta. É isso mesmo, Marcelo Rezende. É o jornalismo verdade da Record. É o Cidade Alerta. Esperamos você. Roberto Justo mais está de volta. O tema hoje foi assim emocionante. O tema é adoção. Eu tenho aqui na minha frente a Astrid Fontenelle e também a Antônia Fontenelle, que não é parente, apesar de que hoje nessa noite descobrimos que tem alguma controvérsia em relação a isso, o mesmo sobrenome, e como filha adotiva veio contar esse outro lado para nós. Mas somos nos adotamos de coração. A gente se adotou como prima, a gente se trata como prima. E vocês têm essas histórias parecidas no sentido de que você como mãe adotiva, você como filha adotiva, sabem muito bem esse mundo como funciona, né? Passaram por isso, cada uma do seu jeito, né? Mas eu não posso deixar de fazer a pergunta mais. Havia de perguntar mais? Vamos ver quem vai ser a primeira. Essa trilha vazou. E é você a primeira. Olha o tamanho da sua pergunta. Caraca. Mas isso é um tratado. Vamos lá, desassociado do assunto, mas associado e ligado diretamente à sua vida. Você foi casada por anos com o falecido diretor e ator Marcos Paulo. Logo após esse acontecimento triste, as ex-esposas, representantes das filhas dele, entraram na justiça para impedir que você tivesse acesso aos bens. Essa história todo mundo leu bastante por aí. Você foi à imprensa afirmar que havia sido surpreendida por uma atitude hostil sem justificativa. As outras partes envolvidas, porém, se negam a falar sobre o caso. Afinal, que motivos que essas pessoas tinham para criar esse conflito no momento de tanta dor, né? Por quê? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né, Justo? Eu, inclusive. Esse clima de animosidade eu não entendo, os amigos próximos também não entendem, porque ninguém precisa. Ninguém precisa. E o Marcos era um homem muito justo. Isso é uma coisa em relação a coisas econômicas? Só isso. Só isso. Eu só posso entender. É porque todo mundo se dava muito bem até então, né? E é estranhíssimo pra mim. Sorte que assim, eu sempre levei uma vida muito simples. Eu tenho como valores outras coisas. O dinheiro, claro, a gente trabalha, o dinheiro é importante, a gente paga a conta com dinheiro, não é com... Então, como eu não posso fazer absolutamente nada diante dos fatos, eu deleguei funções, né? Deleguei para a justiça, né? A justiça que vai determinar. Mas tudo bem, tudo certo.
Você já viu o nível das perguntas. Casca grossa, mas manda. Manda. Eu vou mandar, mas vou mandar logo depois de levar o comercial. É rapidinho. Para ser uma estrela da Broadway, A gente está sempre se encontrando, né? É, verdade. Ela foi perfeita. você deve estar sempre preparada para os altos e baixos da carreira. Tá satisfeito? É a Marilyn Monroe. Eu fui a Marilyn por 5 segundos, mas eu não consegui ser nem por um. Talvez devesse parar de se queixar do quanto sua vida é ruim. Nesta terça, logo após Got Talent Brasil, episódio inédito de Smash. Eu quero dividir Cicatricure Creme em um estudo clínico para demonstrar a efetividade de Cicatricure em reduzir cicatriz. Você foi justamente seduzir a minha mulher. Nesta quarta, 9h45 da noite, José do Egito. Roberto Justus, mais está de volta. O tema hoje é adoção. Eu fiz a pergunta a mais para Antônia Fontenelle, respondeu lindamente, viu? E você, querida, Astílio Fontenelle, amado. Eu já estava doido para ter você aqui nesse programa, pelo teu carisma, pelo teu jeitinho, pela tua inteligência. Mas você não escapa da pergunta. A luz é vermelha, venha. Bom, é uma coisa também complicada na tua vida. Mas posso responder em 140 caracteres? Pode responder como você quiser. Tá vamos pro Twitter. Você quer que você responde e depois eu leio. Tá. Em 2010, você foi diagnosticada com lúpus. Você deixa isso claro, todo mundo sabe dessa história. Recentemente, você deu declarações à imprensa dizendo que durante o tratamento soube quem era realmente seu amigo e quem não era. Você separou o joio do trigo. Você considera que você havia escolhido mal amigos anteriormente? Não foi isso não. Eu conheço muita gente, mas poucos são os meus amigos íntimos, de verdade, que estão dentro da minha casa. E eu, por algumas vezes, eu passei passagens aí pelo hospital, pronto-socorro do hospital, nesse ano anterior à doença. Eu fiquei 9 meses, meio fraquejando, ia pro pronto-socorro e não falava pra ninguém. E quando eu me vi, aí caiu, né? Caiu, fui pro hospital, internação, 2 dias dentro do hospital, eu e meu marido. Eu vendo a angústia dele, ele é bem mais jovem do que eu. Ele tem 30 e poucos anos, eu tenho 52. Bem poucos anos, 30 e bem poucos anos. Aí eu falei, naquele momento eu falei, eu vou chamar, eu vou pedir a ajuda dos meus amigos. E aí ligamos para aqueles os próximos mesmo, né, os que, Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia Santo, enterro da mãe, ligamos, vieram todos. Mas eu descobri que eu tinha, na verdade, mais amigos do que eu imaginava. Porque a quantidade de bilhetes, de flores, de mensagens nas redes sociais, de gente que não me conhece. E aí aparecem aquelas pessoas que, né, não aparecem, na verdade. Aquelas que realmente, né, estão ali, ficam meio posando do seu lado na foto. Essas nunca me mandaram um bilhete, nunca me mandaram uma flor, nunca me fizeram um carinho. Aí, não que eu tenha dado valor a isso, eu dei muito mais valor aos meus amigos. Mas eu constatei que isso existe, até no momento de doença e de fragilidade. O lúpus não tem cura, mas a gente pode manter ele sob controle. E eu estou com a doença controlada. E eu posso dizer que de matemática você não entende nada, né? Você falou 143 caracteres, você falou aí pelo menos 1.000 vários tweets, eu achei que a pergunta ia ser daquela. Você não tem, você não tem. Não, ele é bom. Vamos encerrar a pergunta mais. A pergunta mais está encerrada e eu quero agradecer demais tanto a Astílio Fontenelle quanto a Antônia Fontenelle por terem vindo até aqui, por terem dado esse depoimento verdadeiramente real e emocionante. Agradecer à GNT por ter te liberado para nós aqui. Agradecer a juíza que esteve aqui, ao Ricardo, enfim. O importante é entender que a adoção é um gesto incrível de amor, mas é preciso que as pessoas estejam mais abertas. Nós falamos isso hoje aqui para as crianças, até um pouco maiores, não só as crianças pequenininhas. Todos nós temos que colaborar com esse processo, deixando de olhar essas famílias com preconceito e sem tentar diferenciar filhos adotivos de filhos biológicos. Filhos são filhos, ponto final. Você pode rever esse programa através do r7.com/justus. Boa noite, até a semana que vem com um novo tema.